teoria da conspiração, não é? Quando a gente fala em teoria da conspiração, nós vamos diretamente a governo oculto. Porque o que seriam essas teorias da conspiração? Muitas vezes a gente fica imaginando como é que as coisas fogem tanto do controle, né? Como é que as coisas são dominadas? Como é que as coisas são controladas? Então a gente fica imaginando quem é que está no controle de verdade, né? Se a gente vê, por exemplo, uma cidade grande, não vou citar, não preciso, porque senão eu vou ter que citar nomes, né? Você vê uma cidade grande que tem violência. A violência acontece perto, às vezes, da própria polícia. A violência, todo mundo tem consciência do que acontece, onde acontece e como acontece. Quando você conversa com um policial, ele fala, a gente sabe tudo, até onde mora o bandido, o que ele faz, quem é que rouba isso, quem é que rouba aquilo, né? Então por que não agem? Né? Qual é o controle que tem atrás disso? Está beneficiando quem? Né? Isso em qualquer cidade do mundo. Em qualquer cidade do mundo. Então, a impressão que nós temos é que existem grupos, existem pequenos grupos de pessoas que controlam aquilo ali. Né? Controlam. É como se eles tivessem um segredo, como se eles tivessem como se eles tivessem uma redoma de proteção, né? E então, independente de quem está governando, quem está cuidando da política, esse grupo, ele tem esta força, ele domina os mercados, ele domina tudo, né? Então, essa visão é muito simplista, às vezes, e tentam dizer para a gente que isso é muito simplista, né? Mas vamos ver uma coisa. Quando acontece um evento histórico, por exemplo, como a morte do presidente Kennedy. O que estava acontecendo na época do presidente Kennedy? Vocês vão ver que ele está na mesma época de Luther King, está na época dos grandes pensadores, dos grandes humanistas, que estavam trabalhando no sentido de mudar, né, a questão do racismo nos Estados Unidos, mudar toda aquela movimentação, né? Mudar a educação. Kennedy tinha toda uma visão, né, de transformação daquele país. E do nada, um tiro ou 2 tiros tira a vida, unicamente dele. A viúva dele acho que morreu tem pouco tempo. Isso ainda nos anos 60. Foi uma coisa que movimentou praticamente o mundo na época, né? A minha mãe conta que na época que o presidente Kennedy morreu, houve uma movimentação imensa no Brasil. Era como se tivesse morrido um astro de rock, alguma coisa assim. O que levou o Kennedy embora? Se nós temos se nós temos o conhecimento, por exemplo, que você tem o FBI, que tem um controle absoluto de tudo. Nós estamos falando já após, né, já dentro da Guerra Fria, já estamos falando que já estavam em guerra, né? Já tinham passado pela Segunda Guerra, já tinha aquela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Eles sabiam o que ia acontecer na União Soviética, eles não sabiam de um tiro que ia sair de algum lugar, né, para cima do presidente da República. Né? E depois nunca descobriram quem deu esse tiro, até hoje ninguém descobriu, não é isso? Então fica, mas isso é a teoria da conspiração, isso é invencionice, isso é coisa de pessoas que não conseguem lidar com a realidade. Mas qual é a realidade então? Né? Quem matou? Matou por quê? Matou amando de quem? Quem foi esse grupo que tinha interesse que o presidente fosse assassinado? Né? Nós tivemos há pouco tempo no Brasil também uma queda de avião que quase levou 2 candidatos, acabou levando um, né, e mudou toda a história da política no Brasil. Né? A quem interessou aquilo na época? A quem interessou aquilo na época? Foi um acidente? Há dentro dessa teoria da conspiração um questionamento. O que derrubou aquele avião de verdade? Qual era o interesse? Né?
que praticamente era um candidato que estava muito à frente. Estou falando de política aqui não, tá, gente? Por favor, eu tenho asco desse assunto, asco. Eu estou falando de um acontecimento, né? Então, uma coisa que ficou meio abafada, ninguém mais fala no assunto, né? Ficou como um erro do avião e está tudo certo, né? Mas ninguém sabe o que de fato aconteceu. Eu não sei, né? Gostaria de saber. Eu gostaria de ter um laudo maior, de ter uma informação maior. Acho que todos nós, né? Mas passou batido, ninguém fala mais nada e por aí vai. Então, a gente tem que entender que é completamente possível, factível, né? Que tenham grupos que dominem o que vai acontecer na política, o que vai acontecer na segurança, o que vai acontecer na economia. É tudo uma grande manipulação, né? Nós falávamos há poucos dias dos seres, né? Dos seres interdimensionais. Nós falávamos sobre a roda de Sansara, falávamos sobre magos negros. E eles têm os seus representantes aqui entre nós, encarnados bem aqui, né? Encarnados na Terra, né? Talvez sendo até possuídos por esses seres, talvez esses seres até usando uma máscara, né? Uma aparência humana, estão aí, estão controlando e ditam as ordens, não é isso? Nós temos, por exemplo, coisas assim absurdas. Nós tivemos há pouco tempo o terraplanismo. Gente, hoje qualquer pessoa viaja de avião. Não é como antigamente que a viagem de avião era um acontecimento. Viajar de avião era um acontecimento. Ah, você já viajou de avião? Era um acontecimento. Uhum. Hoje é um ônibus com asa, né? Hoje é um ônibus com asa. Qualquer pessoa viaja de avião. É uma coisa muito, muito simples, né? E a gente, mesmo quando você está numa altitude, uma altitude maior, você vê que a Terra tem um movimento mais abaulado, né? Não é aquela coisa plana. Quer dizer, as pessoas têm imagem de satélite, têm tudo e estavam acreditando que a Terra era plana e que o mar desembocava em algum lugar e caía. Olha como que as coisas, gente, olha como que a coisa pode ser estúpida, cretina, né? Eu já dei várias voltas ao mundo e eu não me lembro de nenhuma curva e não me lembro de despencar em lugar nenhum. Eu já fiz isso de avião, já fiz isso de navio, já fiz isso de todo jeito. Então, o que acontece? E quando a gente desdobra, então, aí que a gente vê mesmo a Terra de outro plano, né? De um outro plano de vista. Então, gente, mas o que é isso? O que leva as pessoas, às vezes educadas, pessoas com formação superior, com formação técnica ou com formação da vida, porque nem tudo é faculdade, nem tudo é formação técnica, né? Tem muitas pessoas que não têm uma formação superior, mas são muito mais inteligentes do que pessoas com formação. Mas a gente diz assim, pessoas da ciência, às vezes, questionando. Teve uma expedição para saber se a Terra era plana ou não, Rafael. Uhum. Uma expedição para chegar no final e falar, não, vocês têm razão, a Terra não é plana. Ah, gente... né? Mas o que faz essas pessoas construírem isso? Vocês acham que essas pessoas que dizem que a Terra é plana creem nisso? Não. Mas precisa criar uma desinformação. Precisa criar uma cegueira coletiva. Porque não interessa para esse governo culto que a gente desenvolva o nosso tico e teco. Quanto mais idiotas nós formos, quanto mais a gente acreditar, né, nessas coisas que essas pessoas falam, mais fácil de manipulação nós somos, né? Aproveita as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão fracassadas, as pessoas que estão sem ele nem beira, as pessoas que não deram certo em nada, e vão em cima dessa dor. Vão em cima dessa dor. É em cima dessa dor que trabalha o governo oculto. É em cima do seu medo, é em cima do seu fracasso, do meu também, de todos nós, né? Então, por exemplo, gente, estão questionando até hoje se o homem foi ou não para a Lua.
Até hoje se fala que aquilo foi gravado em estúdio. Que até hoje se fala isso. Mas por quê? É a tentativa de nos deixar na idade das trevas, na idade da Inquisição ainda, né? Porque o homem atravessar, né, o que nós entendemos de racional e ir para a Lua seria assim, uma coisa quase que sobre-humana, né? Seria uma coisa assim, nossa, é uma coisa que está negando a existência de Deus, está negando a existência das possibilidades da física, né? De tudo, quer dizer, e eles vão fazendo um emaranhado de coisas, eles misturam ciência com pseudociência, com, sabe, com religião, com cristianismo, quer dizer, vai virando uma grande confusão, não é isso? Eu me lembro, em 69, eu tinha 3 anos. E eu lembro que apareceu na televisão, porque teve uma transmissão para o mundo todo. E eu tinha 3 aninhos, eu saí para fora, porque eu queria ver o homem na Lua, né? Eu queria vê-lo lá andando na Lua. Eu saí para fora, aí eu falei, não, é melhor eu entrar. Se ele cair na minha cabeça, né? Porque ele vai cair lá de cima. Ele vai cair em cima de mim. Então eu só tinha 3 aninhos, mas é incrível que 60 anos depois, quase, né? As pessoas ainda tenham essa visão tacanha. Certo? Aí atacam a tecnologia, sabe? Existe uma manipulação de atacar a ciência e a tecnologia. Atacaram vacinas, atacaram tudo. Quer dizer, você tem o direito de tomar ou não uma vacina. Eu não interfiro na vida de ninguém. Né? Você tem direito. Se você quer vacina, você toma. Se você não quer, você não toma. Né? É o livre-arbítrio. A gente escolhe o que quer. Mas quando a gente ataca a ciência que cuida da saúde, como é que fica? Quem que vai cuidar da saúde? O tiozão? O tiozão da internet, né, Rafael? Uhum. Aquele tiozão que aparece do nada, não tem uma formação de nada e fala para você, não toma não, isso é ruim. Ele que você vai ouvir, você vai ouvir a ciência, né? Existe uma manipulação. Por quê? A intenção, gente, desta doença, né? Que isso é gerado pelos magos negros, isso é gerado pelo inconsciente coletivo, essa doença que aconteceu, era levar 50, 60, 100 vezes mais do que levou. Era para provocar no mundo uma tristeza muito maior do que provocou. Então, há o embate da luz, da consciência com a escuridão, né? Venceu talvez a escuridão em certas partes, porque eu nunca vi tanta estupidez depois desse pós-doença, né? Não vou falar o nome, senão cai a live. Eu nunca vi tanta estupidez, porque quem era da luz veio para a luz com força. Agora, quem era das trevas, gente? Quem estava mergulhado no joio, mas está até o talo agora, né? Parece que se cobriu. Foram para a lama e se cobriram de lama, né? Então, vocês veem que começa aí foram culpar, né? Vai culpar esse país ou aquele país por isso ou por aquilo. Aí o país já aparece com a questão da vacina. Então ficou toda aquela parafernália a respeito de. Nós não estamos discutindo aqui se você deve ou não tomar vacina, que isso é problema seu. Não é meu, né? Não é nosso. Cada um escolhe como quer viver. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, que existe sim uma manipulação, mas não é humana. Não é uma manipulação da humanidade. É uma manipulação que vem de fora e nós somos meramente bonecos na mão dessa manipulação. Sim. Você crê, Ivan, que isso já se fala muito, né? Quem estuda a conspiração, né, do governo oculto. Você crê que a grande briga, né, que há 60, 80 anos atrás, que é as ideologias direita e esquerda, também é tudo manipulação nesse jogo de xadrez? Ah, sim, é para ter torcida, né? Isso. É para ter torcida, porque as pessoas não veem mais. As pessoas não veem mais, Rafael, quem é a pessoa que está ali. Ela vê a que grupo ela pertence. A que grupo ela pertence, né? Então já não se fala mais de pessoas, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nada de estimação. Nada. Nem os meus anéis são de estimação, que de vez em quando eu distribuo todos e vou substituindo. Não tenho nada de estimação. Eu tenho o certo e o errado.
É o que eu digo aqui sempre. Não me venha com títulos. Eu não acredito em heróis, eu não acredito em herói da salvação, não acredito em nada disso. Eu creio que existam pessoas que podem fazer um bem maior e pessoas que podem fazer um mal maior coletivamente, por intenção desse governo oculto mesmo, porque ele existe. Ele existe, né? Então nós temos que usar a base do espiritismo, orai e vigiai. Orai e vigiai. Nós espiritualistas, nós não nos envolvemos, Rafael, nem com esquerda, nem com direita. Sim. E nem com centro. A gente se envolve com o certo e o errado. O que é certo e o que é errado. Então, aquilo que é o bem, o que eu falo sempre a vocês. O que é da luz é da luz. A luz fala sobre amor, sobre misericórdia, sobre empatia, sobre perdão, sobre o auxílio ao outro, né? O que a escuridão fala? Perseguição, ódio, rancor, destruição, morte, né? Então nós temos que entender de que lado nós estamos. E tá tudo bem se você escolher o lado negro da história, o lado escuro, o lado negativo da história. Tá tudo bem, né? Não tem julgamento para você. Você é seu julgamento. Você, né? É a sua escolha. Só que escolha por discernimento. Escolha por consciência. Escolha por você. Não escolha porque a manada está te empurrando. Nem para um lado, nem para o outro. Gente, eu tenho horror à manada, Rafael. Uhum. Eu tenho horror à manada. Eu tenho horror. Eu não nasci para ser gado. Eu tenho horror a curral. Seja ele qual for. Quando eu vejo uma pessoa muito voltada para um lado e não enxerga o outro, né? Eu sou de direita. Não tem nada na esquerda que presta. Eu sou de esquerda. Não tem nada na direita que presta. Pô. Né? Tudo tem um lado bom, um lado ruim. Vamos entender. A gente tem que ser, nós espiritualistas temos que ser do certo, do correto, do humano. Ou não. Ou não. Mas saber que não é da luz. Entender que não é da luz e assumir isso na própria vida. O que não dá é pra gente aplaudir o ruim, seja de que lado for. Eu não tenho título. Eu tenho consciência, né? Pra gente ter consciência. Eu pisou na bola, eu já olho como pisada na bola. Não vou julgar. Só que vai ter aquilo que serve para mim e aquilo que não serve para mim. Certo? Eu não consigo ver a luz dentro da escuridão. Não. Eu consigo ver. De dentro da minha escuridão eu vejo a luz. Mas o contrário eu não consigo. Como é que eu vou lançar a luz dentro dessa escuridão se a pessoa não quer receber essa luz? É impossível. É impossível, né? Então, gente, o que acontece? Isso tudo, gente, é lançado de uma forma que vai pegar a pessoa no seu ponto mais fraco, né? Quando eu era criança, eu nasci no interior de São Paulo, um dos lugares mais preconceituosos do mundo, mais racistas do mundo, né? Eu posso dizer porque eu sou paulista. Eu estou falando de mim, né? Era um lugar difícil, era um lugar que as pessoas tinham conceitos muito rígidos, né? Para quem vinha de fora, se não fosse paulista, nada valia mais. Você tinha que ser paulista, sobretudo no interior. Se você era mineiro, é porque você era mineiro. Se você era curitibano, se era paranaense, porque você era paranaense. Você tinha que ser paulista. Qualquer coisa que vinha de fora era estranho. Era um estranho no ninho, né? Eu nasci em 66, imagina como é que era o interior de São Paulo nos anos 70, né? Então, é claro que muito dessa cultura ainda existe. Tanto no interior de São Paulo, sul do país, né? Existe muito essa cultura ainda separatista, essa cultura de nós somos melhores do que você. Existe muito isso no povo mais antigo, né? Naquelas cabeças mais antigas. Então isso, gente, essa forma de ver o mundo, essa maneira de ver o mundo, faz com que essas técnicas conspiratórias se perpetuem. Porque lança uma ideia, a pessoa se vê naquela fraqueza, naquele ponto fraco dela, replica essa história
né? E vai alimentando. Nós tivemos na tecnologia um salto quântico para essas questões de governo oculto. Hoje basta eu jogar uma notícia. Ninguém vai saber se é verdade ou se é mentira. Elas mergulham naquilo e se torna verdade. Lembra da criação dos deuses que eu falei ontem? Nós criamos deuses e criamos demônios, gente. Eu já disse que eu não creio no diabo, no Lúcifer. Eu creio em Deus. Agora, que existe uma energia que é pior do que esse Lúcifer, que é alimentada todos os dias pela humanidade, isso vocês podem ter certeza. Vocês querem conhecer Lúcifer? Não, viaja agora para a faixa de Gaza, para Israel. Vocês vão conhecer. Vocês vão ver o inferno. É só ir naquela região, né? Então, o que faz com que isso aconteça? Por que as guerras não acabam? Por que não acabam as doenças? Porque tudo isso é alimento desse governo oculto. O que está por trás do governo oculto? Quem está por trás, né? São humanos? Às vezes eu fico pensando, será que são humanos? Será que um ser humano realmente é capaz de tirar o alimento da boca de milhões de crianças? Será que um ser humano consegue entender por exemplo, que restaurantes joguem mais comida fora do que seria necessário para alimentar o mundo todo? Será que são humanos que fazem isso? Né? Ou tem um poder maior por trás disso tudo, comandando aqueles que nos comandariam? Quando a gente pensa, por exemplo, num governo, seja ele qual for, e de que país for, pelo amor de tudo que é sagrado, não estou falando de política. Eu estou falando, né? É de um outro caminho aqui. Mas será que uma pessoa eleita, um governo eleito, será que ele tem realmente controle das suas ações? Quantos vazamentos a gente vê acontecer dentro desses governos para desestabilizar tudo? Seja que governo for, de que parte do mundo for. Como a gente vê pessoas sendo influenciadas, literalmente, e fica claro para a gente que tem uma clara influência para que faça uma caca do tamanho do mundo. Olha o que nós estamos vivendo agora. Essa bagunça no mundo, o mundo à beira de uma guerra. Quer dizer, isso para os entusiastas, né? Para os positivistas, né? Porque eu, embora positivo, para mim o mundo já está em guerra. É uma guerra imensa que vai provocar muita fome, muita dor, muito sofrimento e muita comida para esses seres interdimensionais. Nós já estamos vendo os reflexos disso. Então a gente começa a perguntar: a quem interessa se somos todos um povo só? A gente não consegue ver o mundo como família? Será que a gente não consegue? Porque o sonho da minha vida é que todas as pessoas da minha família toda, sem exceção, estivessem muito bem hoje. Família ampla, né? Não é só família pai, mãe, irmão, sobrinhos, netos, não. Família ampla, né? Os meus sobrinhos por parte de mãe, os meus primos por parte de mãe, meus primos por parte de pai. Eu gostaria de saber que todos eles estavam muito bem, assim como seus filhos, seus netos, seus bisnetos. A gente sabe que a vida não funciona assim, mas a gente queria, né? Será que a humanidade não imagina como seria maravilhoso se a gente não tivesse uma única pessoa passando fome nesse mundo? Uma única pessoa abandonada, uma única pessoa jogada num buraco qualquer aí, depois de uma explosão, de uma bomba, de alguma coisa? Será que as pessoas não querem isso? Eu imagino que todos queiram isso. Então o que é que faz com que continue esses processos de guerra, de sofrimento, né? Tem alguém controlando isso. E nós, através do nosso livre-arbítrio, aceitando. E alimentando através de notícias falsas, de fake news, né?
Tem pessoas batendo palma, gente, para lados dessas guerras. Eu não entendo. Eu não entendo. Né? A guerra é como se duas pessoas estivessem se estapeando, se matando. E a gente ficasse do lado falando, não, esse aqui tá certo, tem que enfiar a faca no outro mesmo. Gente, eu não entendo isso. Será que vocês conseguem entender? Será que vocês conseguem se embasar, né, teoricamente, espiritualmente, escolhendo um lado, quem está certo, quem está errado? Se os dois estão se matando, e estão fazendo isso com guerra, estão escolhendo um lado. Porque as notícias que vêm é exatamente isso. A notícia que vem é que tem um lado certo. E isso é plantado na cabeça da gente. É só ligar a televisão. É só internet, então, hein, Rafael? Internet é uma festa, porque a internet, a televisão às vezes ainda tem um jornalismo sério que mostra os dois lados da moeda. Agora a internet mostra um lado só o lado que interessa para aquela pessoa que está publicando dentro daquele grupo. Gente, eu tenho visto espiritualistas dizendo, não, tem que exterminar aquele povo. Eu falo, oi, como assim? São nossos irmãos. Ah, são gente muito ruim. Eu falo, você os conhece? Você já esteve com eles? Já tomou pelo menos um café na casa deles? Eu aqui em São Paulo, eu tenho vários amigos judeus. Vários. Amo os meus amigos judeus. Amo. Mas eu tenho vários amigos muçulmanos. E eu os amo da mesma forma. Eu já fui recebido em famílias, né? Em famílias judaicas, em várias partes, famílias judias, em várias partes do mundo. Eu viajo o mundo todo. E fui muito bem recebido, com muito amor, com muito carinho. Mas eu também já fui muito bem recebido em famílias muçulmanas. E sabe de uma coisa? Eles falam a mesma coisa. A briga não são entre eles, Rafael. A briga não são entre eles. A briga é entre os governantes, os que manipulam aquilo. E meia dúzia de fanáticos. Então vocês veem como que o governo oculto, tanto ele acontece no grande coletivo como nos pequenos coletivos, às vezes dentro de uma mesma família, às vezes. Tem um desse ser que destoa, que distancia da luz. Então, quando a gente pensa em governo oculto, vamos sair um pouquinho só da ideia de Illuminati, só da ideia dos irmãos maçons, de Rosa Cruz, né? Porque todos eles têm grandes conhecimentos desses governos. Todos eles têm conhecimento, né? A maçonaria sabe muito mais do que vocês possam imaginar, né? Os Illuminatis existem, né? Você tem a máfia italiana, a máfia de vários países estão totalmente ligadas a esse governo oculto. Elas são manipuladas para continuar provocando dor, para continuar trazendo a discórdia e essa bagunça toda que nós estamos vendo aí. Certo? Então, gente, o que cuidar nessa questão das conspirações? É a gente trazer a razão. É a gente trazer a razão. É a gente tomar consciência, né? Através do conhecimento. Se eu quero saber alguma coisa, eu tive uma notícia, tá? Tá bom, se você quiser pegar essa notícia daquela fonte que veio e achar que é só aquilo, ok. A verdade para você é absoluta, eu te respeito, né? Mas se você quer saber se é uma conspiração, se é uma tentativa de distorção da realidade, investigue. Veja 8, 10, 15, 20 possibilidades ali, ó. Vai pesquisando. E no final da pesquisa, passa numa peneira. Não receba uma notícia pelo celular e saia distribuindo como se fosse balinha, como se fosse docinho no final da festa. Dá uma olhada profunda naquilo. Pergunte, isto é verdade? Jogue isso
Você não tem o Pai Google aí, né, Rafael? Uhum. O Pai Google é maravilhoso, gente. Fala muita caca, mas traz muita informação também. Porque daí traz várias fontes. Faz fontes de vários países, traz fontes de várias observações, né? Entenda, se uma pessoa diz que isso aqui é azul, mas 500 dizem que é vermelho, vamos prestar atenção, né, gente? Talvez a gente esteja daltônico, né? Talvez a gente esteja com um problema de visão. Então vamos rever as coisas para não permitir que esse governo oculto que existe na tua rua, na tua cidade, no teu estado, no teu país e neste mundo, manipule a sua mente. Namastê, Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você.